Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre vale a pena entregar mais do que o esperado? Essa é uma grande questão, tanto na prestação de serviço quanto no trabalho CLT. E, se a gente ir diretamente na resposta, nós vamos falar, e isso vai ser ótimo, principalmente se tiver algum empreendedor assistindo esse vídeo, sobre alguns critérios que levam o profissional a entregar mais do que o esperado na empresa. E esses critérios foram levantados a partir de uma pesquisa feita pela Talent Academy, que é uma startup do setor de RH, que já atendeu grandes empresas como Ambev e Itaú. E essa pesquisa, que é muito legal também, porque ela é recente, é uma pesquisa de 2023 e foi feita com mais de 25 mil profissionais. Nessa pesquisa, foram levantados os critérios que motivam mais os funcionários dentro de uma empresa. Pelo incrível que pareça, questões salariais não estão no topo da lista dos itens que mais motivam as pessoas, os profissionais. E por que eu estou falando sobre motivação? Porque esses critérios acabam levando também o funcionário a querer entregar mais do que o esperado e a se manter na empresa por mais tempo. O primeiro critério que ficou no topo da lista do que motivam mais as pessoas, isso vai surpreender muita gente, e eu fiquei surpresa quando vi, são os desafios. 59,3% dos homens e 50,4% das mulheres consideram que receber desafios é o fator mais estimulante dentro da empresa no que se refere à motivação. Eu fiquei muito surpresa em relação a isso. E o que me deixou ainda mais surpresa foi que a geração Z está inclusa nesses dados. Segundo a pesquisa, 47, a grande parte da geração Z, 47,3% da geração Z, que são as pessoas de 13 a 28 anos, e que é levantado por muitas pessoas como a geração neném, que não quer saber de trabalhar, que quer muitos direitos e nenhum dever. Então, essas pessoas estão inclusas e 47,3% da geração Z considera os desafios como o fator mais estimulante dentro do trabalho. Para mim, receber desafios estimula tanto porque você, como profissional, sente que o seu chefe, que o seu líder está confiando em você. E isso também, o fato de receber desafios, é uma forma de aumentar a autoconfiança do profissional. Porque ele pensa, não, se ele está me dando, se o meu líder está confiando em mim, está me dando esse desafio, eu posso entregar porque ele realmente confia em mim. Então, eu posso entregar. E essa confiança faz com que a pessoa se sinta mais estimulada a querer entregar tanto o esperado quanto além do esperado. O segundo critério é o propósito, ou seja, as pessoas elas se sentem mais estimuladas quando a empresa luta por uma causa que elas também defendem. E eu acredito que o propósito também ficou no topo da lista porque nós, seres humanos, são seres sociais. Quando a gente trabalha em uma empresa e a empresa consegue transmitir o seu propósito para todos os funcionários, e os funcionários eles tomam aquele propósito como algo pessoal, eles se sentem melhores também socialmente. Esse é o meu ponto de vista em relação ao propósito que está no topo da lista. Um exemplo bem legal disso é a Igreja Católica, porque o propósito da Igreja Católica, o grande propósito, óbvio que eu não estou comparando a Igreja Católica como uma empresa, mas o grande propósito da Igreja Católica é levar as pessoas ao céu, aproximar as pessoas de Cristo. E a gente consegue ver ao longo de toda a história da igreja, muitas pessoas lutaram bravamente por esse propósito e entregaram, muitos mártires, entregaram a própria vida pelo propósito da igreja. Isso é um ótimo exemplo que a gente consegue ver como que um propósito bem difundido, ele impacta na vida das pessoas. E quando as pessoas tomam o propósito de uma grande instituição para si. O terceiro critério, como um fator mais estimulante do profissional dentro da empresa, é a autonomia. Eu peguei aqui uma fala da startup em relação a esse critério que eu achei bem legal. Pessoas com esse perfil preferem projetos claramente delineados, com prazos e metas explícitas, mas com total autonomia para realizá-los. Você poder pegar o seu serviço e fazer sem ter grandes burocracias, transtornos, para você conseguir realizar o seu serviço. Depois desses três critérios, grandes critérios, que ficaram no topo da lista, outros também entraram, que são qualidade de vida, estabilidade, gestão, ou seja, relacionamento, liderança, mas os três critérios que mais levam as pessoas a se sentirem motivadas dentro da empresa são, em primeiro lugar, desafios, segundo lugar, propósito,
Terceiro lugar, autonomia. Aí um outro critério também que foi citado é a questão do empreendedorismo. Então é muito interessante para os líderes darem ao profissional, aí entra até a questão da autonomia também, a chance deles proporem novos projetos, deles empreenderem dentro da empresa. E se a sua empresa for uma empresa grande, talvez é válido também dar aos funcionários destaques, a chance de talvez se tornarem sócios da empresa. Alguns grupos fazem isso, se eu não me engano, o Grupo Primo faz isso, e eu vejo como uma forma de estimular o funcionário a ter um olhar de dono, e não só um olhar de colaborador, de funcionário. Então faz ele expandir o olhar para um comportamento de dono da empresa. E algo bem legal que foi citado também pela startup, pela Talent Academy, é recrutadores observarem muito bem quais são as motivações das pessoas no processo de recrutamento, antes de contratar. Porque, vamos supor, uma pessoa que é muito motivada pela conquista, se for uma empresa que não consegue pagar, vai conseguir pagar ela um salário tão bom, e ela também não vai conseguir ter grandes chances de crescimento dentro dessa empresa, talvez não seja válido contratar essa pessoa. Talvez seja mais válido olhar para alguém que é mais motivado pela questão da estabilidade. Ela não quer tanto a questão financeira, mas ela está mais ligada à estabilidade. E agora a gente chega no ponto, na grande resposta. Vale a pena entregar mais do que o esperado? Isso não tem uma resposta correta, porque cada pessoa pensa de um jeito. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal em relação a isso. Vale a pena entregar mais do que o esperado? Eu, na grande maioria dos projetos que eu peguei, depois que eu comecei a prestar serviço, eu entreguei mais do que o esperado. Eu prefiro pecar pelo excesso. Agora, o que o profissional também precisa observar? A questão da valorização. Talvez o líder não fique ali batendo na tecla sempre. Eu já ouvi isso de alguns empresários, que não ficam sempre precisando ter que motivar a pessoa sempre ali em cima, mas eles observam que se você está numa empresa que claramente você consegue crescer lá dentro, você sabe que tem por onde crescer, então é válido se entregar mais do que o esperado. Agora, se você está numa empresa que você não tem tanta pretensão de crescer ali dentro, se você deseja sair daquela empresa ou você não se sente tão valorizado, continue entregando as suas obrigações e procure o mais rápido possível trocar de empresa. Esse que é o ponto. Não adianta também ficar reclamando, ficar ali batendo na mesma tecla, que você não está satisfeito com a empresa. Talvez você já observou líderes não vão, têm o hábito de, de dar oportunidade de crescimento para os colaboradores, para as pessoas que já estão ali dentro da empresa. Então, você já observou essas coisas e você vê também que aquela empresa não está mais atendendo ao que você procura, busque o mais rápido possível sair. Ao invés de não cumprir com as suas obrigações, que é o que muitos funcionários fazem, mas continue entregando o serviço que você se propôs desde o primeiro dia que você entrou na empresa. Talvez você não vai entregar mais do que o esperado, mas entregue o esperado. Você não precisa entregar mais do que o esperado, mas pelo menos entregue o esperado. Eu sei que esse é um tema polêmico para muitas pessoas. Eu quero saber a opinião de vocês, tanto a visão do empreendedor quanto a visão do profissional. Então, comente aqui o que você pensa sobre isso. Vários critérios podem entrar em jogo, se vale ou se não vale a pena entregar mais do que o esperado. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E também, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos!